Bem-vindos à quarta parte da nossa seleção especial de 42 séries antológicas. Séries ideais para quem não suporta a angústia de esperar a próxima temporada. Eu sou o Chefia e você está assistindo o canal Cinema e Séries. The Haunting of Bly Manor. The Haunting of Bly Manor é uma série de terror psicológico lançada pela Netflix em 2020. A trama se passa na Inglaterra, em 1987, e gira em torno de Dani Clayton, uma jovem americana contratada como governanta para cuidar de duas crianças órfãs, Flora e Miles, em uma mansão isolada chamada Bly Manor. À medida que Dani começa a investigar o misterioso comportamento das crianças e os segredos da casa, ela descobre que a mansão está repleta de fenômenos sobrenaturais, além de um passado sombrio que envolve tragédias, fantasmas e mistérios não resolvidos. Com uma atmosfera gótica e melancólica, a série mistura elementos de horror com temas de amor, perda e redenção. Enquanto Dani tenta proteger as crianças e desvendar os mistérios da mansão, ela se vê confrontada com forças além da compreensão humana. The Haunting of Bly Manor é uma história de fantasmas, mas também uma reflexão sobre a natureza do medo, do luto e das escolhas que fazemos. É uma obra que, embora carregada de tensão e mistério, também toca nas emoções mais profundas, tornando-se uma história que vai além do terror convencional. Master of Horror. Master of Horror é uma série de antologia de terror que foi ao ar entre 2005 e 2007 e que reúne episódios dirigidos por alguns dos cineastas mais célebres do gênero. Cada episódio apresenta uma história independente, abordando diferentes aspectos do terror, do sobrenatural, do psicológico ao grotesco e explorando o lado mais sombrio da natureza humana. A série foi idealizada para homenagear os grandes mestres do terror, oferecendo uma plataforma para que diretores renomados, como Dario Argento, Mick Garris, John Carpenter e outros, pudessem expressar sua visão única sobre o horror. Com uma grande variedade de estilos e temas, Master of Horror mistura elementos clássicos e contemporâneos do gênero, trazendo desde monstros e criaturas sobrenaturais até histórias mais voltadas ao terror psicológico e à violência perturbadora. O que diferencia a série é a sua abordagem sem censura e sem limites, explorando o medo e o horror em suas formas mais cruas e intensas. Cada episódio tem um tom distinto, proporcionando uma experiência variada para os fãs de terror e destacando a genialidade e a criatividade dos diretores convidados. Com sua atmosfera sombria e histórias que exploram o bizarro e o inquietante, Master of Horror é uma celebração do terror em todas as suas formas, desafiando os limites da imaginação e do medo. OITS Studio. OITS Studio é uma iniciativa cinematográfica de uma produtora de cinema independente conhecida por seus trabalhos em filmes de ficção científica como Distrito 9 e Elysium. Lançada em 2017 no YouTube, a série traz uma abordagem inovadora e experimental ao explorar diferentes universos distópicos, alienígenas e apocalípticos. Cada episódio é uma história independente, com visuais de alta qualidade, efeitos especiais impressionantes e um estilo que mistura ação com questionamentos filosóficos e existenciais. A série apresenta cenários inquietantes e personagens complexos, onde a humanidade frequentemente se encontra à beira da destruição, seja por invasões extraterrestres, experiências científicas mal-sucedidas ou entidades sobrenaturais. O tom é marcado por um estilo gráfico ousado e pela mistura de ação visceral com uma crítica à sociedade e à natureza humana. O estúdio não tem medo de explorar temas pesados e perturbadores, com uma narrativa que muitas vezes desafia o espectador a refletir sobre o que está em jogo em um futuro sombrio. Cada curta é uma janela para um mundo único, recheado de surpresas e experiências viscerais. A série cativou os fãs com seu caráter independente e sua proposta de trazer um conteúdo de qualidade para o público, muitas vezes explorando o desconhecido de maneiras ousadas e inesperadas. Them é uma série de terror psicológico e drama ambientada nos anos 1950. A trama segue uma família afro-americana que se muda para um bairro predominantemente branco na Califórnia, em plena época da grande migração nos Estados Unidos. A série começa com a chegada de Elsie, Henry e suas duas filhas pequenas a um subúrbio idílico, onde, à primeira vista, a vida parece promissora.
No entanto, o que deveria ser uma nova chance para a família se transforma em um pesadelo quando forças sobrenaturais e o racismo explícito da comunidade local começam a ameaçar sua segurança e sanidade. Them Explora as tensões raciais profundas da época, fundindo terror psicológico com uma crítica social poderosa. A série faz uma fusão entre o medo e o trauma histórico, mostrando não apenas os horrores causados pelo racismo, mas também a presença de entidades sobrenaturais que amplificam e simbolizam esses medos. A casa em que a família se muda torna-se um palco de eventos cada vez mais aterrorizantes, tanto oriundos do mundo real quanto de dimensões sobrenaturais, criando uma atmosfera opressiva e surreal. Ao longo de seus episódios, Them mergulha no terror psicológico, abordando o impacto do racismo estrutural e a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. Cada personagem lida com suas próprias tensões internas e externas, enquanto forças invisíveis e palpáveis ameaçam sua integridade, criando uma narrativa onde o horror vai além do sobrenatural. A série é também uma análise sombria de uma época marcada pela intolerância e pelo medo. Com uma estética perturbadora, repleta de simbolismos e uma narrativa visceral, Them é uma série que combina a tensão do terror com a reflexão sobre os horrores do passado, desafiando o público a refletir sobre os legados do racismo e suas repercussões até os dias de hoje. True Detective. True Detective É uma série de antologia de crime e mistério onde cada temporada apresenta uma nova história, com novos personagens e cenários, mas sempre mantendo foco em investigações complexas e no mergulho psicológico dos detetives envolvidos. A série é conhecida por suas tramas densas, diálogos profundos e personagens moralmente ambíguos, além de sua atmosfera sombria e introspectiva. A primeira temporada, talvez a mais aclamada, segue os detetives Rust Cole e Marty Hart enquanto investigam um brutal assassinato ritualístico na Louisiana. Ao longo da investigação, que se estende por 17 anos, os dois se confrontam com suas próprias falhas pessoais e com um mistério que parece envolver forças muito maiores do que eles poderiam imaginar. A série não apenas mergulha na busca por um criminoso, mas também explora questões existenciais, filosóficas e psicológicas dos personagens, criando uma narrativa tensa e cheia de reviravoltas. A segunda temporada, com um elenco completamente diferente, leva a trama para uma cidade na Califórnia, onde um grupo de detetives e criminosos se envolve em um caso envolvendo corrupção, assassinatos e segredos profundamente enterrados. A terceira temporada retorna ao formato de uma investigação longa, seguindo dois detetives enquanto reconstroem a linha do tempo de um desaparecimento de criança em uma cidade no interior do Arkansas. A temporada explora como o caso afeta os envolvidos ao longo de várias décadas e traz novamente o tema do tempo, da memória e das cicatrizes emocionais deixadas pelas tragédias. True Detective É mais do que uma simples série policial, é uma reflexão profunda sobre a natureza humana, o tempo e a escuridão que habita tanto a sociedade quanto as almas dos personagens. Com uma direção impecável, atuações brilhantes e roteiros intrincados, a série oferece uma experiência intensa e cerebral para os fãs de mistério e drama psicológico. Are you afraid of the dark? Are You Afraid of the Dark? É uma série de antologia de terror juvenil, originalmente transmitida entre 1990 e 1996 no canal Nickelodeon. Cada episódio apresenta uma história independente, muitas vezes envolvendo o sobrenatural, criaturas assustadoras, fenômenos inexplicáveis e situações de tirar o fôlego. O diferencial da série é que todas as histórias são contadas por um grupo de crianças, conhecido como a Sociedade da Meia-Noite, que se reúne em um local secreto, geralmente à noite, para compartilhar suas histórias de terror. Com um tom voltado para um público mais jovem, Are You Afraid of the Dark? não tem medo de explorar temas assustadores, como monstros, fantasmas e lendas urbanas, mas sempre equilibrando o medo com elementos de mistério e aventura. A série se destaca pela maneira como mistura o sobrenatural com as preocupações cotidianas da infância e adolescência, criando uma sensação de tensão que, embora assustadora, não ultrapassa os limites da idade do público-alvo. Ao longo das temporadas, a série se reinventa com novas histórias e personagens, mas sempre mantendo a premissa central: um grupo de amigos se reunindo para contar histórias que os fazem questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação. Em 2019, a série teve uma revitalização com uma nova versão, que manteve o espírito da original, mas com um tom um pouco mais moderno e voltado para um público mais velho, trazendo novos mistérios e histórias de terror para uma nova geração.
Slasher é uma série canadense de antologia de terror e suspense, lançada em 2016, que mistura os elementos clássicos do slasher com uma narrativa sombria e cheia de reviravoltas. Cada temporada apresenta uma nova história, com um novo conjunto de personagens e um assassino mascarado que persegue suas vítimas com uma brutalidade implacável. A série se destaca por adotar uma abordagem de whodunit, quem é o culpado, onde o mistério sobre a identidade do assassino é central, enquanto o público acompanha uma série de eventos sangrentos e tensos. A primeira temporada, intitulada Slasher: The Executioner, segue a personagem principal, Sarah Bennett, que retorna à sua cidade natal, onde uma série de assassinatos horríveis ocorreu anos antes, deixando marcas profundas na comunidade. Quando os assassinatos começam a acontecer novamente, Sarah e outros membros da cidade se veem em perigo, enquanto tentam descobrir quem está por trás dos crimes. Na segunda temporada, Slasher: Guilty Party, a história se concentra em um grupo de amigos que, anos depois de um trágico acidente, se reúnem para celebrar um evento, mas logo começam a ser perseguidos por um assassino misterioso. A temporada explora temas de culpa, vingança e o peso das ações passadas, com o assassino aparentemente escolhendo suas vítimas com base em seus pecados e segredos. Com uma combinação de mistério, sangue e tensão, Slasher apela para os fãs de filmes de terror clássicos, oferecendo uma mistura de intriga e violência gráfica. Tales from the Dark Side. Tales from the Dark Side é uma série de antologia de terror e mistério, criada por George Romero, que foi transmitida entre 1983 e 1988. Conhecida por seu estilo sombrio e atmosférico, a série segue o formato clássico de histórias independentes, com cada episódio apresentando um conto de horror, suspense ou fantasia macabra. A série começa com um tom arrepiante de uma narrativa à la Contos de Fadas Sombrios, onde cada história é apresentada por um narrador enigmático que se propõe a levar o espectador por um conto da escuridão. As tramas abordam uma vasta gama de elementos do gênero, como fantasmas vingativos, monstros, pactos sobrenaturais e até mesmo experiências científicas que fogem do controle. Cada episódio possui uma moral ou mensagem implícita, muitas vezes revelando as falhas ou os aspectos mais obscuros da natureza humana. Tales from the Dark Side é marcada por uma estrutura episódica onde, em cada história, o suspense vai crescendo até culminar em um final impactante, muitas vezes com um toque de ironia ou um twist inesperado. O programa também é notável por trazer uma grande variedade de talentos, com diretores e roteiristas renomados, além de contar com atuações de atores conhecidos da época, incluindo alguns que mais tarde se tornariam grandes nomes do cinema de terror e da televisão. Espero que tenham curtido essas incríveis dicas de séries antológicas. Se você é tão apaixonado por entretenimento quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal Cinema e Séries para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Dê aquele like na publicação, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e, é claro, confira outros vídeos incríveis que preparamos para você. O mundo das séries nunca foi tão emocionante.